Salmos 42 a 49. Salmo 42. O remanescente judeu fiel, repudiado por seus irmãos apóstatas. Isaías 66, verso 5. É descrito como o cervo encurralado em um lugar distante das fontes que conhece e que suspira pelas correntes da água. Abatidos pelo desencorajamento, eles lamentam estar privados do privilégio de adorar na casa de Deus. De fora de sua terra, eles clamam a Deus para que os sustente em sua tribulação. Salmo 43. Estando desterrado, o remanescente fiel sofre uma dupla perseguição. A de seus irmãos apóstatas, a gente ímpia, verso 1, e aquela que vem dos gentios, inimigo, verso 2. Para cujas terras fronteiriças a Israel, eles foram forçados a fugir. O remanescente clama a Deus, Elohim, para que os leve de volta, a fim de poderem novamente se aproximar do altar de Deus e desfrutar dos privilégios do templo. Salmo 44. Enquanto os que fazem parte do remanescente fiel aguardam por livramento, recordam uma ocasião na história de Israel em que a terra também se encontrava entregue à impiedade e idolatria, quando os cananitas a possuíam. À medida que pensam no poder de Deus que lançou fora os idólatras da antiguidade e introduziu na terra os filhos de Israel, eles compreendem que se tiverem que ser levados de volta, haverá de ser por meio do mesmo divino poder. Sentindo a opressão vinda dos gentios, para cujas terras tiveram que fugir, eles clamam ao Senhor, Adonai, com toda sinceridade, para que venha e os liberte. Salmo 45. Em resposta aos seus clamores nos salmos anteriores, o remanescente exulta ao ver o Messias vindo em seu poder e majestade real. O Senhor, como um rei guerreiro e conquistador, abate os seus inimigos com sua espada de juízo. Na ocasião, os inimigos são a besta, os poderes ocidentais, e o rei do norte, e sua confederação árabe, embora eles não sejam aqui mencionados especificamente. Isto se enquadra nos pontos 4 e 5 do sumário. Havendo assumido seu trono em Sião, Jerusalém, o Senhor reconhece e exalta o afligido remanescente e une-se a ele em toda a sua glória, como num matrimônio, em presença de toda a terra. A rainha é Jerusalém. As filhas do rei são as cidades de Judá. As viagens são os do remanescente, que se mantiveram incontaminados da abominação da desolação estabelecida pelo Anticristo. A filha de Tiro e os ricos do povo são as nações gentias convertidas. Zacarias 2:11. Todos se prostram voluntariamente diante do rei, prestando-lhe homenagem. Isto poderia se referir ao intervalo entre os pontos 5 e 6. Salmo 46. Os salmos 46 ao 49 desvendam os gloriosos resultados do advento do rei. O Salmo 46 mostra que, embora o rei tenha retornado, Salmo 45,
o remanescente ainda não se encontra em completo repouso em sua terra. Mais uma vez se voltam a Deus em busca de refúgio e completo livramento, ao verem as nações gentias, particularmente aquelas sob o comando de Gog e Rússia, levantando-se contra eles como ondas de um mar bravio. Os mares são, nas Escrituras, uma figura bem conhecida das nações rebeldes da terra. Com o milênio, os 1000 anos do reinado de Cristo, estando para começar, o que é indicado pelo Senhor habitando em Sião como o Altíssimo, seu nome no milênio, ele não permitirá que a cidade seja tomada. Compare com Isaías 59, versos 19 e 20, Zacarias 9, verso 8 e 12, verso 8, e Naum, capítulo 1, verso 9. O Senhor se levanta em defesa do Israel restaurado e destrói os exércitos pagãos, trazendo paz ao mundo transtornado. Isso se refere ao ponto número 6. Nota, a profecia indica que as nações que invadem a terra, após Cristo haver retornado e restaurado Israel a si, são aquelas lideradas por Gog. Salmo 47. Tendo sido abatidos todos os inimigos, a terra é chamada a reconhecer a Cristo como Rei. Os exércitos de Israel, ajudados pelo Senhor, serão vitoriosos ao subjugar o que restar das nações nos termos da sua herança. Como resultado disso, Israel será colocado em uma posição de cabeça sobre todas as nações. Conforme o propósito original de Deus para com eles. Havendo estabelecido o seu reino, o Senhor retorna ao seu trono nos céus, do qual reinará por sobre todo o mundo. Compare Salmo 103, verso 19. As nações gentias convertidas, de bom grado, se unem a Israel e ao seu Deus. Veja também Zacarias 2:11. Salmo 48. Jerusalém é estabelecida como o centro metropolitano da terra milenial, a principal cidade do mundo. Compare Isaías 2, versos 2 e 3. É a cidade do grande rei, o Senhor Jesus Cristo. Todas as nações que se levantaram contra ela terão sido derrotadas pelo seu poder. A cidade é agora o lugar do gozo e a adoração de Israel. Salmo 49. O estabelecimento do reino de Cristo é anunciado a todo o mundo. Tanto grandes como humildes, ricos ou pobres, são exortados a confiar não em riquezas, mas no Senhor. 17. Salmos 79 a 87. Salmo 79. Este salmo apresenta os efeitos das invasões dos exércitos do rei do norte, quando tiverem passado pela terra de Israel, destruindo tanto a cidade de Jerusalém como o templo, em sua conquista a caminho do Egito. Aqueles que fazem parte do remanescente judeu fiel clamam a Deus ao verem a terra de sua herança desolada pelos invasores que vêm do norte. Rogam que Deus derrame rapidamente o seu juízo sobre eles. Salmo 80. Enquanto aguardam pela intervenção de Deus,
Os que pertencem ao remanescente elevam uma tríplice oração pela restauração da nação. Eles falam a Deus acerca da nação sob a bem conhecida figura de uma vinha, recordando-lhe seu maravilhoso cuidado para com eles nos tempos passados. Confusos e atribulados, eles perguntam o porquê de Deus haver permitido que ela fosse pisoteada por um javali selvagem, os exércitos de gentios impuros do rei do norte, e queimada com fogo. Eles rogam que Deus tenha sua mão sobre o varão da sua destra, o Messias, reconhecendo que a única esperança de restauração encontra-se nele. Salmo 81. Prevendo a sua restauração, o remanescente anela que seja soada a trombeta na lua nova, a festa das trombetas, Levítico 23, simbolizando a colheita e restauração nacional de Israel. Enquanto aguardam pela intervenção do Senhor, ele fala lembrando-lhes que, quando clamaram a ele no passado, e ele os livrou, rebelaram-se logo depois. Nisto, testa a realidade do desejo que o povo tem por ele. O Senhor testifica, então, que se eles tão somente escutassem a sua voz e andassem em seus caminhos, ele certamente os livraria de todos os seus inimigos. Salmo 82. A presença de Deus é agora reconhecida em Israel. O Senhor retornou, a vinda de Cristo, em resposta ao clamor do remanescente no salmo anterior. Ele é visto julgando aqueles que se encontram em posição de autoridade na terra de Israel, o anticristo, o obstinado rei e outros oficiais do seu reino. Daniel 11:39. O julgamento deve começar pela casa de Deus. Aqueles que se colocaram numa posição de responsabilidade são julgados primeiro. O Senhor aplicou este salmo ao tempo da sua primeira vinda. Mas não falou de julgamento naquela ocasião, pois tinha vindo então em graça para salvar. Mas ao vir pela segunda vez, ele executará juízo em Israel, começando com os legisladores judeus apóstatas responsáveis. Este salmo descreve, portanto, o julgamento que o Senhor executará no dia em que vier para livrar o remanescente. Isto atende ao ponto número 4 do sumário. O remanescente pede também que o juízo do Senhor se estenda às nações gentias da terra. Nota, deve-se notar que a besta, a Confederação Ocidental, não é mencionada como sendo julgada aqui, embora o seja nessa ocasião. As nações ocidentais não são o assunto dos Salmos. Daniel e Apocalipse têm mais a ver com elas. John Nelson Darby disse: "Parece-me que, pelo menos no que diz respeito aos resultados, que o anticristo encontra-se fora de cena quando acontece o Salmo 83. Este salmo se cumpre após a destruição de todos os poderes da besta. Salmo 83. Tendo o Senhor retornado, seus juízos continuam. Neste salmo, seu julgamento é visto estendendo-se como foi pedido pelo remanescente em Salmo 82:8, às nações confederadas sob o comando da Assíria, que devastou a terra.
O juízo executado sobre essas nações é em razão de sua aversão ao povo terrenal de Deus, os judeus. Isto tem uma correlação com duas significativas vitórias na história de Israel: Baraque e Gideão, Juízes 4-8, quando Deus interveio em seu favor na planície de Megido, Armagedon. Aquelas vitórias prefiguravam o julgamento aqui mencionado. Isto pode atender ao ponto número 5. Como resultado das nações sob o comando dos assírios, o nome do Senhor torna-se conhecido sobre a terra. Jeová, nome revelado a Israel como seu nome relacionado ao concerto, é agora apresentado. A introdução do nome de Jeová marca uma mudança no livro dos Salmos, dos assim chamados Salmos Eloístas, para os Salmos Jeovaístas. Do Salmo 42 ao 83, o clamor do remanescente foi dirigido a Deus, Elohim, mas no Salmo 84 em diante, elas são dirigidas a Jeová, Senhor, na versão Almeida. Isso indica que o remanescente foi libertado e está compreendendo as bênçãos do concerto que eles têm em Jeová. Nota: John Nelson Darby menciona acerca do Salmo 83 em sua sinopse que essa confederação é a última confederação. Alguns tomaram sua afirmação como significando que essas nações confederadas se levantam no final com Gog, Rússia, quando este ataca, Ezequiel 38-39. Creio que isso seja uma compreensão errônea daquilo que Darby quis dizer. Mais adiante em sua sinopse, a respeito de Obadias, ele menciona a última confederação atacando e destruindo Jerusalém. Gog não fará isso. Ele atacará, mas quando o fizer, a cidade será defendida pelo Senhor, que terá então retornado para libertar o remanescente judeu fiel e restaurar as 10 tribos de Israel. Naquela ocasião, o Senhor bramará de Sião e destruirá Gog e os exércitos que o seguirem. É preciso compreender o que Darby quer dizer quando usa a expressão última confederação. Trata-se da grande Assíria na profecia, que é uma imensa confederação que engloba tanto o rei do norte e sua confederação árabe, Salmo 83, como também Gog. Gog terá controle de toda a confederação. As nações no Salmo 83 são satélites de Gog. A totalidade da última confederação não ataca Israel ao mesmo tempo. O rei do norte, com sua confederação árabe, provavelmente enviada por Gog, ao qual se refere este salmo, atacará primeiro e será bem-sucedido em destruir a terra e a cidade de Jerusalém, à medida que avançam em direção ao Egito. Isto é algumas vezes chamado de primeiro ataque da Assíria. O segundo ataque da Assíria é quando Gog, Rússia e seus exércitos descem mais tarde e são destruídos pelo Senhor. Ambas são denominadas última, pois a Confederação Ocidental, a besta, já terá sido então julgada,
e estará fora de cena nesta ocasião. Nota: essa confederação de 10 nações não é, evidentemente, a besta, cujo império é também composto de 10 nações. As nações confederadas sob o comando da besta são originárias da Europa Ocidental, enquanto que as nações neste salmo estão situadas imediatamente ao norte e leste de Israel. Salmo 84. O princípio deste salmo, mais uma vez, indica que o remanescente judeu fiel às 2 tribos, Judá e Benjamim, foi libertado. Corá, o mesmo que Coré, e seu grupo que foram destruídos, são uma figura dos judeus apóstatas que rejeitaram a Deus. Seus filhos, os filhos de Corá, são uma figura do remanescente poupado. O salmo segue mostrando o exercício das 10 tribos dispersas, à medida que retornam à terra de Israel após a Confederação Árabe, sob o comando da Assíria, haver sido julgada. O almejo por Deus se levanta entre eles. Como verdadeiros israelitas, eles almejam pelo lugar terreno, como lhes é próprio, nos átrios do Senhor. Eles invejam os pardais e as andorinhas que encontraram lugar na casa de Jeová e desejam estar ali também. Anelando por Deus e por sua habitação, os seus eleitos, vindos dos 4 ventos, começam uma jornada que os leva até lá. O versículo 5 poderia ser melhor traduzido como bendito o homem, cujo coração está nas estradas para Sião. Versão livre da tradução de John Nelson Darby. Compare também Isaías 11, versos 15 e 16, 19, verso 23, 35, versos 8 a 10, 49, versos 9 a 12. Seu caminho os leva através do vale de Baca, pranto, conforme nota na tradução de Darby, indicando que haverá uma obra de arrependimento em seus corações à medida que retornam. Eles irão de força em força, nota do tradutor, de grupo em grupo, conforme versão utilizada pelo autor. Os peregrinos israelitas irão aumentando em número à medida que encontram outros grupos de seus irmãos no caminho, até existir uma enorme multidão dirigindo-se a Sião. O salmo termina com o desejo que tem de verem o Messias, teu ungido, ao qual eles reconhecem como seu sol e escudo. Nota: as 10 tribos, pelo menos o remanescente delas, encontram-se na terra quando os últimos eventos estão ocorrendo. No Salmo 84, eles sobem outra vez a Jerusalém, e no Salmo 85 ocorre a restauração. Salmo 85. O remanescente de Israel é visto agora como tendo sido trazido dos 4 ventos para o favor de Jeová, com seus pecados perdoados e a ira de Deus desviada. O salmo segue para mostrar que haverá uma ulterior restauração em suas almas, após terem sido exteriormente libertados e levados de volta à sua terra, antes que possam estar em liberdade para desfrutar das bênçãos do reino. A súplica ao Senhor
para que sua ira seja desviada deles, indica que necessitam compreender a extensão do livramento que agora lhes pertence. Eles ainda não têm certeza de como está o coração do Senhor para com eles e, consequentemente, não estão em paz. Para pôr um fim aos seus temores e acabar com suas dúvidas, o Senhor lhes fala de paz. Fala da grandeza da salvação que lhes foi trazida e os instrui no verdadeiro significado e valor da cruz, onde a misericórdia e a verdade se encontraram e a justiça e a paz se beijaram. Como consequência, o remanescente aprende que a obra consumada de Cristo na cruz é o fundamento para as bênçãos do reino e que dela podem desfrutar, pois lhes pertencem. Os Salmos 84 e 85 atendem ao intervalo entre os pontos 5 e 6. Nota: talvez seja algo como os irmãos de José que, após terem sido restaurados a ele, ainda não estavam certos de seu favor para com eles. Salmo 86. Este salmo mostra que, embora o restante de Israel, as 10 tribos, tenha retornado à sua terra e sido restaurado ao Senhor, ainda permanecem sem um completo descanso em sua herança prometida. A angústia resultante de terem estado cercados de inimigos, as assembleias dos tiranos, os leva a clamar ao Senhor por sua preservação. Eles expressam a confiança no Senhor, de que Ele se levantará em poder para abater seus inimigos, até que todas as nações sejam subjugadas e postas sob Ele. O reconhecimento que tem do poder do Senhor é indicado pelo fato de usarem 7 vezes o nome Senhor. Adonai, no original, que se refere ao exercício do seu todo-poderoso senhorio, ao invés de Senhor, Jeová, no original, que é o seu nome relativo ao concerto. Eles trazem à memória a maravilhosa libertação, operada pelo Senhor em favor deles, ao destruir seus inimigos anteriores, e confiam que Ele agora fará o mesmo às assembleias dos tiranos que se levantaram contra o remanescente. O inimigo, os tiranos, nessa ocasião, são os assírios que, na sua forma final, é a Rússia. A profecia revela que são as hordas russas, Gog, que descerão do norte numa tentativa de derrotar o Israel recém-reunido. O seu caráter de ímpio ateísmo é revelado no fato de não colocarem o Senhor diante dos seus olhos. Isto atende ao ponto número 6. Nota: o salmo é essencialmente o piedoso apelo a Jeová do remanescente de Israel que retornou à terra. Nota: creio que o homem ímpio seja o anticristo. O homem violento, os tiranos, versão Almeida, os inimigos subsequentes dos judeus, os assírios. Gog será a última forma dos assírios, homens violentos ou tiranos. É um título apropriado para os assírios. Eles eram particularmente conhecidos por sua violência e crueldade.
Salmo 87. Todos os inimigos são vistos como derrotados. Sião, Jerusalém, é agora restabelecida na terra como a cidade de Deus. O remanescente de Israel, as 10 tribos, ficam sabendo das várias nações como Raabe, Babilônia, a besta, os poderes ocidentais e outras que foram julgadas antes que voltassem à terra. Eles não estavam na terra quando essas nações foram julgadas, e portanto aprendem acerca disso após o fato já haver ocorrido. Com o início do milênio, a fama do povo de Jeová espalhar-se-á por todo o mundo, como tendo nascidos de Deus e conectados por graça com Sião. O Senhor manterá um registro de cada um dentre as nações, os povos. Confira a tradução de Darby, que serão também nascidos de novo. O versículo final indica que todo o gozo terrenal terá sua origem e será centralizado em Sião. Nota: historicamente, parece que este salmo foi escrito após a libertação de Jerusalém, quando os exércitos de Senaqueribe, o rei da Assíria, foram destruídos. Se isto é certo, a correta colocação deste salmo é bastante significativa, pois Senaqueribe é um bem conhecido tipo de Gog, Rússia. Após os exércitos de Gog terem sido julgados, Salmo 86, a glória do reino de Sião é revelada, Salmo 87, como estando associada com o Altíssimo. Nota: o fato do milênio ter tido início é indicado pelo uso do nome Altíssimo para o Senhor, o que implica ele haver tomado posse dos céus e da terra. Há muitos outros esboços nos profetas e nos salmos que poderiam ser incluídos neste livro para confirmar a ordem da profecia, mas o tempo e o espaço não o permitem. Os esboços acima são suficientes para nosso propósito.